Salve, salve! Meu nome é Ângelo Vargas. E eu sou Lorane Vargas. E nós estamos aqui para primeiro podcast Papo de Casal. E Lô, nós vamos falar sobre o que aqui, Lô? O que é esse podcast? Nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre gestão, sobre espiritualidade, mas também vamos falar sobre conexão entre pessoas. E hoje, nesse primeiro podcast, nós estamos muito felizes, porque nós estamos recebendo um casal de amigos que nos admira muito, que nós passamos a modelar eles para saber o que é um casal que consegue conjugar trabalho, a recente união deles, que são um casal que ainda estamos debutando no primeiro ano de casamento, mas principalmente que estão se potencializando, crescendo e escalando dentro das suas empresas, dos seus negócios. Hoje nós estamos com Cleito Querubim. Querubim na área. E Júlia Ottoni. Júlia na área. Nós estamos aqui para agradecer imensamente a participação de vocês dois nesse nosso primeiro episódio e dizer que vocês nos inspiram a cada dia, dizer que nós temos olhado vocês, né, não só nas redes sociais, mas na vida e pensado o que tem feito essa performance acontecer, o que tem feito um posicionamento ser tão diferente e trazer tanta prosperidade, não só para vocês, porque eu acho que esse é o grande diferencial, para as pessoas que estão no time e para aquilo que vocês se dispuseram a fazer. Querubim, fala para nós aí, quem é Cleito Querubim? Gente, primeiro, obrigado por esse convite especial, estreando, inaugurando aqui o Papo de Casal. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu e a Júlia, a gente acredita demais nisso. A gente acredita que o casamento é algo divino, é a obra de Deus que está sendo feita aqui. Que bom poder contribuir com vocês. Gente, eu sou Cleito Querubim, sou empresário, mentor, treino e lidero pessoas há mais de 10 anos. Desses 10 anos, 6 anos foram no Exército, 2 anos em um pelotão de operações especiais. E eu estou muito honrado de estar aqui hoje, porque eu sei que nesse papo vai acontecer neurônios fritados. É uma gíria que eu uso quando as pessoas conseguem ter insights valiosíssimos. Então, para você que está ouvindo aí, já pega papel, caneta, vai para um cantinho, coloca um fone de ouvido, que eu tenho certeza que você vai ser transformado com essa conversa. Não que essa conversa vai mudar a tua história, mas ela vai mudar a direção da tua história, porque eu estou sentindo isso aqui. Ô Querubim, não pode esquecer de pegar o Dorflex também, né? Porque vai doer. As coisas que nós vamos dizer aqui vai doer. Vai ser bom, mas vai doer. Porque para você adquirir uma performance, na verdade você tem que sair da sua zona de conforto, de onde está muito comum para você, que é uma zona muito favorável, né? Toda transformação exige um processo de dor, né? Se a gente parar para avaliar a borboleta, se ela não sair de dentro do casulo, se ela não sofrer, ela vai ficar retraída, ela vai ficar atrofiada. Então, pessoal, tem dor, mas tem transformação. Tem dor, mas tem sucesso. Então, vem com a gente. Top demais. E, Júlia, conta para nós aí, quem é a Júlia? Pessoal, primeiro, obrigada pelo convite, amei estar aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Júlia Ottoni, eu sou mentora de posicionamento de imagem, arquétipos. Eu ajudo mulheres a venderem mais o serviço, a conseguir também aumentar o valor do seu serviço através da imagem, através das primeiras impressões, de uma conexão emocional forte com o nosso cliente em poucos segundos e através de narrativas poderosas e magnéticas também no Instagram profissional. Show! E vamos lá, eu quero saber de vocês, o que um casal que está iniciando agora no mercado digital, que ele quer escalar o negócio, ele quer construir o seu produto, e aí junto disso vem as dúvidas, as incertezas dele. O que para vocês faz sentido hoje em dia com uma pessoa que pretende escalar qualquer negócio dentro do mercado digital? Vocês que já têm a autoridade de vocês, construíram dentro do público de vocês, o que ele precisa? Então, Ângelo, quando a gente fala em construir resultado, eu acredito que as pessoas e os empreendedores como todo, é algo que eu e a Júlia conversamos bastante. Eu converso sempre que eu estou próximo aos meus mentorados, empreendedores que eu acompanho, é que as pessoas elas têm expectativas sobre a vida. E uma lição que eu trago do Exército, uma lição poderosa, todo mundo tem expectativas sobre as coisas. Eu quero construir um negócio bem sucedido na internet, eu quero construir um negócio bem sucedido no físico, eu quero ter uma empresa milionária, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um shape. Isso é expectativa. Só que quando a gente olha para as pessoas, o nível de capacidade delas é baixo. Então elas têm um nível de capacidade aqui, uma expectativa alta em relação à vida, porém o nível de treinamento é baixo. E quando eu estou no ambiente, o Ângelo já deve ter visto isso, eu faço uma pergunta. É a pergunta que eu quero fazer para a tua audiência hoje. Se você tivesse que levar uma pessoa, escolher entre um soldado tropa convencional e um soldado tropa de elite,
para ir para um combate, qual que você escolheria? Qual que vocês escolheriam? Tropa de Elite, com certeza. Tropa de Elite? Amor, você escolheria qual? Tropa de Elite. E por que a gente escolhe Tropa de Elite? Porque a gente pensa, pelo menos, né? A gente avalia que ele já passou pelo combate. E ele não só passou pelo combate, mas ele se superou nesse combate e virou Tropa de Elite. Na verdade, é resultado. O que constrói o cara, que muda alguém que já conquistou algo e alguém que não conquistou, é a confiança que é gerada pelo resultado que ele produz todos os dias. E eu costumo dizer que são 3 coisas. Primeiro, eu tenho que ter um método. Segundo, eu tenho que ter uma motivação. E terceiro, eu tenho que ter uma modelagem. Modelagem é eu saber quem que eu vou seguir, quem eu vou acompanhar para aquele resultado que eu espero nesse momento. E aí o método é qual que é o passo a passo que eu vou fazer para poder dar essa alavancada. E eu aprendi um negócio com você que é, eu só preciso saber o próximo nível. Eu não preciso saber lá na frente. As pessoas, elas querem construir grandes empresas, grandes performances, mas só que eles esquecem o quê? Aí eles olham lá na frente, quem está conquistando tudo aquilo já conquistou e esquece, aí desanima. Aí entra o elemento motivação. Por quê? Porque está muito distante. Mas quando ele percebe que é o próximo passo, ele avança. Mas vamos continuar nessa tropa de elite. Então, eu concordo contigo. A gente só precisa saber o próximo passo. E quando a gente fala para as pessoas, eu quero escolher um soldado convencional, soldado tropa de elite, todo mundo escolhe o tropa de elite. Mas a única diferença dos dois, os dois são militares, os dois receberam algum tipo de treinamento. Só que o treinamento do soldado de tropa de elite ele é totalmente diferenciado. E hoje nós vamos ter um papo aqui de tropa de elite. Qual que é o treinamento tropa de elite? É aquele treinamento que você sangra, aquele treinamento que você soa, mas você tem a certeza que quando você vai para o campo de batalha, você tem uma probabilidade de você voltar vivo. Eu falo que a gente tem que desenvolver algumas características para que isso aconteça. A primeira delas é uma característica espiritual. Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Num combate você precisa ter uma característica espiritual. Liderar pessoas para vencer a morte é algo muito difícil. Uma característica emocional, que eu falo que é uma musculatura, um calo mental. Você tem que ser antifrágil, você tem que estar pronto para levar pancada, tem que estar pronto para passar por adversidades que vão acontecer. E a segunda é uma característica física. Teu corpo tem que estar treinado, teu corpo tem que estar preparado. Você não vai ver um soldado tropa de elite gordo, não existe isso. Então essas 3 características que fazem um combatente de tropa de elite ser desejado ir para um combate e faz com que ele tenha a probabilidade de voltar vivo. Aqui no mundo dos negócios, na vida enquanto casal, nós não estamos vencendo a morte, mas nós estamos vencendo o jogo. E se a gente não ter essas 3 características, que são as características espirituais, emocionais e físicas, a gente perde. Então um soldado tropa de elite, ele é muito semelhante a um empreendedor. E esse desejo que as pessoas têm em crescimento, elas não associam a treinamento. Porque elas associam aprender coisas a coisa chata, perca de tempo, devido a um sistema de ensino que coloca a gente 11 anos para passar por um programa de estudo, mais 5 anos na faculdade, depois de 16 anos nós saímos pronto para arrumar um emprego ou se preparar para arrumar um emprego, porque as pessoas não querem contratar porque você não tem experiência. E aí essas pessoas estão indo empreender, Ângelo, sem nenhuma competência empreendedora, sem saber liderar, sem saber lidar com as emoções, sem saber ter uma comunicação clara, que são as coisas que elas não aprendem no sistema convencional. Então, para responder a tua pergunta, eu dei toda essa volta, mas é porque se você não tiver característica espiritual, característica emocional e treinamento físico, e mais que isso, ter desejo por aprender e se capacitar, esquece essa expectativa, você vai ser mais um frustrado na vida. Assim como várias pessoas, né, amor? Tive várias pessoas que tentam se posicionar na internet, começar um negócio sendo digital, um negócio físico, hoje mais digital porque as pessoas acreditam que é mais fácil. Elas têm essa, eu vou ficar em casa sem fazer nada e vou ganhar dinheiro. Tem essa mística, acho que é um desejo do ser humano, o desejo do ganho sem esforço. Isso, também. Ganhar de modo fácil. Ganho sem esforço, mas não é isso. Já se você está pensando em ir para esse caminho, eu tenho que ser sincero com você, não é, ou eu não sei alguma coisa e tem alguém que está ensinando isso, sabe muito mais do que eu, não foi desse jeito que eu consegui construir, não é desse jeito que a gente constrói. É com trabalho, é com disciplina, é com treinamento, é buscando informação. A frase da nossa vida é não procurar o como e sim procurar quem. Quem já chegou, quem sabe fazer e o que essa pessoa tem para nos ensinar. Independente do preço, se tem que entrar no avião, no carro, na bicicleta, caminhar na chuva, não importa. A gente está disposto a pagar o preço que for para ter as informações que vão levar a gente para um próximo nível. Eu acredito que é isso, respondendo a tua pergunta, Ângelo. O que a pessoa precisa ter? Essas características. Lô, você que fala muito sobre corpo, alma e espírito, o que você me diz disso? Então, na hora que ele estava dizendo ali, eu fiquei logo fazendo aqui algumas relações.
E lá no comecinho do nosso podcast, nós falamos sobre gestão, né? E eu penso que gestão é a gente ter competência, é a gente ter habilidade e a gente ter atitude. E que casa perfeitamente com o que você falou. A gente precisa treinar um corpo, a gente precisa fazer com que essa alma tenha autodomínio e a gente precisa fortalecer o nosso espírito, porque no fim, é ele quem vai nos guiar. Especialmente numa jornada como essa que você trouxe como uma analogia, né? Um campo de batalha. Se nós não tivermos o nosso espírito fortalecido o suficiente para que essa alma tenha domínio e faça o corpo fazer o que precisa ser feito, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. E outro insight que na sua fala veio para mim é que a gente precisa de, sim, suor, lágrima, para que a gente consiga chegar onde a gente deseja, nos nossos objetivos. E tendo esses resultados, infelizmente, medíocres e medianos que as pessoas hoje estão acostumadas, você não vai fazer diferença na vida das pessoas. Que eu acredito muito que o que nós 4 temos hoje em dia é essa vontade de mudar muito a realidade em que as pessoas estão inseridas hoje. Porque um dia eu fiquei questionando muito Deus sobre por que é que o mundo está do jeito que ele está. Né? Eu sempre converso com Deus fazendo perguntas, e ele me devolveu uma pergunta dolorida. Ele disse para mim: o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? E aí então foi quando eu parei e pensei: vamos lá. Então, vamos mudar, sim, a realidade das pessoas, vamos olhar para as pessoas com uma maneira diferente, com compaixão, mas para que isso, de fato, aconteça, eu preciso estar com o meu espírito muito bem alimentado, porque senão eu vou ter simplesmente um ego olhando para mim, querendo a minha melhoria, querendo o meu crescimento, sem olhar que eu faço parte de um todo, eu sou parte de uma grande obra. Você é parte da transformação. Eu sou parte da transformação que eu espero do mundo. Eu falo essa frase, né? Eu sou parte da revolução que eu espero do mundo. Porque eu penso que não é uma transformação, é realmente uma revolução. Acho que a gente veio para isso. E, Júlia, você cresceu nos últimos anos agora muito com o seu posicionamento dentro do mercado digital. Você não só construiu o seu, como está ensinando mulheres a se posicionar. E se posicionar não só no visual, que é necessário, é importante, que é o que o mercado, no primeiro momento, é o que ele primeiro analisa. Mas o que você me diz, o que englobaria esse posicionamento da mulher hoje? Então, o posicionamento ele vem para quê? Porque normalmente até vai linkar com o que vocês estavam falando do sistema de ensino. A pessoa, por exemplo, prestador de serviço, eu atendo muita prestadora de serviço, dentista, harmonização facial, galera da estética. Então eles ficam muito bons na técnica, eles são excelentes no que eles fazem, vai em curso, congresso, só que eles cuidam do produto, que são eles mesmos, mas não cuidam da embalagem. Então, o primeiro ponto seria o visual, esse é o primeiro ponto do posicionamento. Primeira impressão, a pessoa olhar e falar: é diferente, é autêntico. Ela tem que enxergar valor, então serve para isso. Porque se ela só tem a técnica, ela só vai ser mais do mesmo, então vai acabar barateando o serviço dela, como se eu sempre comparo bijuteria com joia. A bijuteria pode ser tão bonita, mas ter várias tão bonitas quanto ela. Já a joia não, a joia é única, a joia é rara, e por isso que ela é cara. Porque ela é autêntica, porque ela é difícil de ser encontrada. Então a prestadora de serviço, ou até lojista também, ele precisa ser essa joia rara no seu mercado. Ele precisa ser difícil de ser encontrado, ele precisa ser autêntico, ele precisa gerar percepção de valor para que as pessoas queiram pagar um valor maior. E principalmente para quem presta serviço, a gente vende a nossa hora. Então tem um teto ali, mesmo que você contrate pessoas e tal, tem um limite do quanto você pode conseguir atender. Então o posicionamento ele vem com esse objetivo. Aí a parte prática é exteriorizar isso, fazer as pessoas enxergarem através do visual esse diferencial, essa autenticidade, conectar rápido, porque a venda é emocional, né? A venda é 95% emocional. Então a gente traz toda essa emoção através do visual, conecta rápido com algum tipo de característica do cliente e através da narrativa, música, a forma de você falar, a forma de você conectar com storytelling, com várias outras estratégias. Então, resumindo bastante, o posicionamento seria isso. E se pudesse contar uma história sua que determinou a Júlia hoje em dia, quem é a Júlia, que história você contaria? Sobre posicionamento? Sobre o que você quiser, sobre a Júlia. Sobre a Júlia? Olha, eu vou linkar com posicionamento porque é o assunto, mas vou acabar trazendo uma história
que ela me fez descobrir muito mais do que posicionamento, mas mais da minha essência. Por isso que eu gosto tanto desse assunto, porque você se diferenciar é você entender algo que Deus colocou em você, que é o seu ser único. Na verdade, é basicamente isso. É você trazer isso pra fora e mostrar isso pras pessoas. Então, basicamente, antes, todo mundo é bom em alguma coisa, certo? Cada um tem um talento, acho que Deus colocou um talento em cada um. E eu sempre fui muito criativa, esse era um dos meus talentos. Só que eu trazia isso para as pessoas, eu alcancei muita gente no YouTube na época. Eu era criativa criando vídeos e tal, comecei a fazer vídeos pro YouTube e cresci bastante. Na época, 100 mil seguidores que eu tinha atingido era muita coisa, meu Deus, tipo, ninguém tinha 100 mil seguidores. Então, realmente, eu atingi sem muita estratégia, só pelo dom da criatividade. Comecei a crescer. Só que, na hora de vender, eu não conseguia, porque eu não transmitia a percepção de valor, eu não transmitia autoridade. Eu era muito novinha também, então eu acabava trazendo esse ar meio infantil e tal pra minha imagem. E aí que foi que eu comecei a estudar um pouco sobre posicionamento. Só que quando eu comecei nesse mundo, eu falei, beleza, eu tenho que resolver esse problema, então vou colocar um blazer preto, vou colocar um terninho reto e tal, porque eu comecei a entender que isso transmitia autoridade, realmente traz essa sensação pro cérebro humano, as linhas retas e as cores escuras. Mas depois de um tempo eu vi que isso não estava funcionando, nem financeiramente e nem... Eu estava meio que me desconectando da Júlia real. E eu comecei a entender que, na verdade, o que vende de fato, claro, você tem que transmitir profissionalismo, tem que trazer tudo isso, mas o que vai fazer você se diferenciar e se destacar é você conectar emocionalmente. Aí eu comecei a entender sobre arquétipos, que é sobre você trazer ali a sua personalidade de uma forma mais clara para o cliente conectar com ele em poucos segundos, através desse arquétipo, através dessa marca clara, marca pessoal clara. E eu comecei a aplicar isso em mim. E eu comecei a descobrir muitas coisas sobre a Júlia. Tipo, sobre quem a Júlia era, sobre qual o temperamento dela, sobre como ela reage às coisas, se ela tem uma reação lenta, uma reação rápida, se ela é explosiva, se ela é mais tranquila, se ela é criativa, qual que são os dons dela, o que motiva ela. Então na verdade, foi um autoconhecimento maravilhoso pra mim. E aí eu comecei a trazer isso pro meu posicionamento. E aí as coisas começaram a fluir financeiramente. Porque eu consegui trazer a Júlia, trazer a minha essência, só que com estratégia, porque eu entendia do que adaptar para transmitir tal mensagem. Então, na verdade, a minha história de descoberta, assim, né, de realmente fluir na minha carreira, foi muito ligada a descobrir realmente o que eu queria transmitir, que era a minha real essência. Então, beleza, tem toda a estratégia, tem tudo isso, só que no final das contas, o que eu sempre prego para as pessoas, que a gente está trazendo, né, é levar uma mensagem para as pessoas, é de que Deus, ele te fez única. Então você não tem que fazer igual o fulano para você se destacar. Na verdade, você tem que usar essas características, ressaltar o que você tem de único e, claro, refinar para estar dentro do mercado, mas trazer a sua essência vai ser o seu maior ouro, porque não tem ninguém exatamente igual a você. Então esse é o seu maior ouro, entende? Lô, você tem uma passagem muito legal sobre essa singularidade, né? Sobre essa unicidade. Conta aí pra nós aí, pra você, o que é essa unicidade, o que é essa singularidade do ser humano? Enquanto a Júlia falava, me veio várias coisas na cabeça, né? Primeiro porque a unicidade, ela realmente é intrínseca ao nosso ser. A gente que trabalha em cartório costuma dizer que até o seu dedo já sabe, né, que você é um ser único, porque nenhuma digital é igual a outra. Por que nós temos tanta dificuldade de enxergar isso? Eu acho que falta alguns elementos. Falta, primeiro, autorresponsabilidade. A gente olhar para nós mesmos e ver aonde nós estamos errando para procurar as melhorias. Falta autoconfiança, que é realmente ligada ao terceiro auto, que é o autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece verdadeiramente, a gente passa a ter mais confiança, porque a gente é capaz de enxergar essa essência que Deus deixou plantado em cada um de nós. Então, a unicidade, para mim, ela é muito especial, porque faz de cada um de nós seres singulares, né? Seres completamente diferentes, onde duas pessoas podem falar de gestão, duas pessoas podem falar de posicionamento, duas pessoas podem falar de alta performance, enfim, as pessoas podem falar da mesma coisa e nada vai ser igual. Por quê? Você mesmo disse, não é exatamente o como, é sobre um quem. E Deus colocou vários quens no mundo, né? Várias pessoas no mundo para levar a sua forma de se comunicar. E eu costumo falar para o Ângelo que dentro dessa unicidade, ninguém precisa ficar preocupado com a concorrência. Por quê? Porque você vai ter ouvinte.
Porque Deus fez essa grande diferença para que todos pudessem ter ouvintes. E especialmente porque nem todos estão dispostos. Né? Ele quer bastante obreiro, ele quer bastante gente a serviço, mas poucos estão dispostos. Então, nós temos que regaçar as mangas mesmo e entender essa nossa unicidade, o quanto nós somos ímpares e entender que a nossa inteligência, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, ela está aqui dentro de nós para fazermos diferentes e para conectarmos as pessoas cada vez mais. Hoje minha reflexão foi sobre a parábola dos talentos, Mateus 25:14. E refletindo sobre a parábola dos talentos, quando o Senhor vai e entrega 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, o que ele queria de cada uma daquelas pessoas? Qual que era o propósito nesses talentos que estava sendo entregue e distribuídos para ele poder avaliar o quê? Para mim é muito claro que é a capacidade de cada um. Mas só que essa capacidade fica muito evidente porque você fala assim, eu recebi 5, fui lá e produzi, eu aumentei mais 5 e ganhei mais 5. Mas só que o grande segredo que eu passei a compreender é o que eu faço com pouco que eu recebo e o que eu faço com muito que eu recebo. Tem pessoas que se valorizam e se vangloria que estão produzindo muito, eu estou produzindo muito, mas a sua capacidade que foi depositada em você é muito superior e compatível com tudo aquilo que você está produzindo. Então é simples eu produzir muito se eu recebi muita capacidade. E aquela que a pessoa que recebeu pouca capacidade, mas daquela pouca capacidade ele conseguiu produzir muito. Qual que é o efeito e o que Deus espera dessa pessoa que fez muito mais com pouca capacidade do que aquele que fez compatível com a capacidade que ele tinha. Eu acho que esse que é o grande segredo da vida, é a gente começar a despertar nessa singularidade e produzir mais. Querubim, você está liderando um movimento incrível de empreendedorismo, você já construiu um movimento mostrando para as pessoas que você veio do exército e percebeu que dentro do exército ali chegou um platô que você poderia produzir muito mais. E você tem um orgulho quando você fala disso, contando as histórias, o que você passou, seja dentro do exército e trazendo aquela energia para fora e impulsionando vários empreendedores. Conta para nós um pouco desse movimento incrível que você está fazendo. Ângelo, eu acredito de verdade, vocês vão concordar comigo, que se a gente sair aqui na rua de São Paulo e conversar com todas as pessoas da rua pedindo, você quer fazer mais dinheiro? Você quer se conectar mais a Deus? Você quer emagrecer? Você quer melhorar a tua situação de vida? Olha, só se a pessoa tiver algum distúrbio, ela vai dizer que não. Então 99% das pessoas vão dizer que sim. Então todo mundo tem dentro de si um desejo por crescimento. E esse desejo por crescimento é algo que Deus nos deu. É Deus tentando se manifestar através de nós. Porém, muitas pessoas elas têm medo, elas têm dúvida, elas não têm coragem, elas têm ausência de responsabilidade sobre a vida e elas preferem ficar com aqueles sentimentos e contando histórias do porquê que elas não vão fazer. Em 2016, a minha vida foi marcada por um episódio que parou o mundo. E vocês devem lembrar desse episódio, que foi um acidente aéreo envolvendo jogadores da Chapecoense. Eu, na época, era um sargento querubim, jovem sargento querubim, eu me formei sargento aos 20 anos de idade. E nessa época eu estava servindo uma unidade lá no sul, em fronteira com a Argentina. Na época o meu comandante era o Coronel Zuco, hoje ele é general, está comandando a divisão lá do sul do país. Eu lembro que o coronel chegou e falou: vocês sabem que caiu o avião envolvendo os jogadores da Chape e nós vamos fazer a guarda fúnebre. Os oficiais e sargentos iriam fazer a guarda dos acidentados. E a nossa missão qual foi? Tirar dos aviões da Força Aérea os corpos dos acidentados, colocar eles em algumas carretas e depois que essas carretas chegassem com um cortejo fúnebre até o estádio, a gente retirar os corpos e colocar ali, devolver eles para as famílias deles, que era o primeiro contato com as famílias. E eu não sei se vocês vão lembrar, eu fico arrepiado, que toda vez que eu conto essa história eu fico arrepiado. Eu lembro do peso dos caixões, da chuva gelada, uma comoção social. Vocês já estavam na época, vocês já estavam em Chapecó? Vocês lembram o clima que tinha aquela cidade? Era um clima de morte. Nem os passarinhos cantavam. Nada, era um silêncio absoluto. Silêncio ensurdecedor. Uhum. E eu lembro que quando eu entrei com o primeiro caixão, alguns caixões já tinham entrado com outros militares. Eu olhei para minha esquerda, eu vi uma criança, ela deveria ter uns 4, 5 anos de idade, chorando do lado do caixão do pai dela. E naquela hora, pra mim, foi como se um raio caísse na minha mente. Ali eu acordei. Falei, cara, a vida é mais. Tanto que eu tenho uma pulseira que eu carrego. E ela diz assim, eu vim pra ser mais.
Porque toda vez que eu olho para essa pulseira, eu lembro que tem coisas que eu tenho que fazer. Então, naquele dia, o sargento Querubim acordou para a vida e falou: ei, essa não é essa vida que eu tenho um monte de sonho, eu tenho um monte de ambição, tem coisa que eu quero construir e eu vou viver essas coisas. Então, naquele dia, eu tomei uma decisão do quê? Que eu ia viver a vida que eu tinha vontade de viver. Depois disso, eu escolhi empreender, mas a minha virada de chave foi ali. Naquele momento, é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Eu gosto dessa frase, é uma frase de um mentor americano. E naquele dia o meu destino foi traçado. Talvez eu não estaria sentando nessa cadeira conversando com vocês, tendo os resultados que a gente tem, se não fosse aquele dia, aquela tomada de decisão. Então esse desejo que você tem no teu coração, é um desejo por crescimento, é divino, não é teu. Foi dado a você por Deus e ele deve ser manifestado através da tua vida. E talvez vai ser através dos teus negócios. Talvez vai ser a forma como você trata a tua família, como você conduz a tua vida como um todo. E eu entendi, Ângelo, depois de um tempo, que empreender não é fácil. Porém, os empreendedores são as pessoas que elas têm um grande poder de influência, porque eles são líderes, eles estão liderando, que seja 1, 2 colaboradores, 10, 20 ou centenas de colaboradores. Eles são os empreendedores, são eles que movimentam a economia, eles geram emprego, eles colocam dinheiro na rua, eles pensam em solução, eles criam soluções. E são as pessoas que menos dedicam tempo a se capacitar. Graças ao meu bom Deus, eu tenho um talento de ser autodidata. Eu sempre entendi que sofrimento é fruto da ignorância. E toda vez que eu sofro, eu vou... se eu estou sofrendo problema no meu casamento, alguma coisa eu não estudei. Alguma coisa eu não sei sobre relacionamento. Se eu estou sofrendo alguma coisa dentro da minha empresa, é porque alguma coisa eu não aprendi. Se eu estou passando por dificuldade com meus colaboradores, talvez eu não sei alguma lição sobre liderança. Depois de estudar para aplicar nos meus negócios, Ângelo, eu passei 1 ano trabalhando e a minha divisão de lucro foi R$500. Eu falei, cara, isso aqui não é vida. Eu não quero viver assim, trabalhar o ano inteiro para ter R$500. Eu vou aprender as coisas que eu preciso aprender para construir um negócio que dê resultado, que sobre lucro realmente no final do ano, que tenha divisão de lucro. E tem empreendedores que eles escutam falar sobre divisão de lucro, mas eles não sabem o que é. Eles ouviram falar, mas nunca tiveram. É mais comum do que a gente imagina. Então, sabendo dessas coisas, eu entendi que essas informações deveriam ser compartilhadas para o maior número de pessoas. Porque esse desejo que tem no meu coração de ajudar as pessoas a se transformar, e eu vou abrir uma coisa que eu nunca abro, mas eu sei que vocês são de casa. Eu falo isso, tenho falado para algumas pessoas que são íntimas. Agora eu vou abrir aqui para a audiência de vocês. O meu desejo genuíno é que toda empresa se torne uma igreja. E através da vida dos empreendedores, eles passem a falar de Deus e comecem a libertar outras pessoas. Porque é o que a gente faz na nossa empresa, não é, amor? Não uma igreja, né? Não, mas quando eu falo, quando a gente fala de igreja, não é uma placa. A igreja é uma filosofia de vida. Exato. A igreja é um lugar onde que cuidam-se de pessoas. A igreja, templo que a Bíblia traz, né? Nós mesmos sermos o templo do Espírito Santo e querermos fazer isso como um propósito de vida, né? Não ouvindo alguém falar que existe um Espírito que é santo e que eu vou simplesmente adorá-lo. Não, ele pode fazer parte de mim e eu posso fazer parte da mudança do mundo. E na prática. Eu falo muito para Ângelo, vocês já leram Atos 29? Não lembro. Não leu, porque não existe Atos 29. Eu falo para Ângelo que Atos 29 somos nós. Né? Atos é um livro da Bíblia que tem as histórias dos discípulos depois que Jesus já tinha partido, né? Já tinha voltado para o reino. E ele deixou ali uma mensagem: vão e façam obras maiores do que as minhas. Então, nós somos Atos 29. Nós temos que escrever essa parte da história. Entendi. Então, o que vocês estão falando que vocês fazem na empresa de vocês, e essa ideia de que sejamos todos uma grande igreja, eu acredito muito. E eu acho que ela é real. Porque se nós estamos aqui, temos mais tempos do que ele, e ele nos deixou esse poder, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu tava falando com a Lô, né, que hoje de manhã a gente fez o café da manhã das mulheres lá na empresa. E foi exatamente isso. E a gente adorou, assim, a gente quer trazer muito mais vezes isso. A gente pegou todas as mulheres da empresa e a gente pegou o Provérbios 31, acho que é 31:10, que é da mulher virtuosa. E a gente começou a citar todas as características. A gente até modelou o mapa da alta performance do Cleiton. A gente fez o mapa da mulher virtuosa. E aí a mulher... elas vão dando nota. A gente colocou todas as características da mulher virtuosa e elas vão dando nota. De 0 a 10, quanto você acha que você... Enfim, é cuidadosa e sábia com as palavras, sabe? Sabedoria e
gentil com as palavras, né? Enfim, aí a pessoa vai colocando cada tópico, anota, e depois a gente fazer uma reflexão falando sobre tudo que vai muito além do trabalho, sabe? Porque a gente entende que cada pessoa que tá ali é um ser humano, ela não é só um colaborador. Ela é uma pessoa que tem as suas questões pessoais, os seus problemas no casamento, talvez, né? Ela pode ter questões financeiras, enfim, tem as questões pessoais dela, os seus sonhos, as suas ambições que vão além da empresa e vão além de aumentar o salário. Então a gente quis motivar elas e destravar em algumas áreas, trazendo a palavra de Deus. Eu acho que dá pra gente fazer isso em todo lugar que a gente vai, né? Na empresa, mas E Júlia, fiquei curioso agora, qual que são as características da mulher virtuosa aqui, pra quem tá nos ouvindo poder seguir, pelo menos duas, três, o que você me diz, o que é mulher virtuosa? A primeira, ela se enxerga como preciosa, então ela entende que ela é valiosa, mostra que Deus fala, né, que a mulher virtuosa ela é mais preciosa do que os rubis. Então ela tem que se enxergar como capaz, bonita, preciosa, única. Ninguém é igual a ela, então esse é o primeiro ponto. Depois fala que ela é trabalhadora, inclusive isso, né, eu comecei a ler, eu falei, caramba, ela era bem empreendedora, mulher virtuosa, nunca, né? Antes de eu ter lido, eu não tinha refletido sobre isso, porque a gente vê a mulher na Bíblia como se fosse só a pessoa do lar ali e tal. E, na verdade, ela tinha o seu papel no lar, ela cuidava dos filhos, ela acordava cedo para poder deixar tudo bonitinho na casa, mas ela também comprava terras e vendia, plantava e depois vendia. Ela era negociante, sabe? Eu achei muito incrível isso. Então, fala que ela é uma mulher trabalhadora que tem prazer no seu trabalho. Então não é só aquela mulher que trabalha, mas ela chega em casa alegre depois de um dia de trabalho. Ela é investidora e administradora, então fala sobre administrar bem os bens da casa e tal, né? Organizar bonitinho. Algumas características são essas, tem outras, mas essas foram as que mais me marcaram, assim, que eu falei, nossa, não esperava isso da mulher virtuosa da Bíblia, né? Que a gente já tem essas crenças. E eu me lembrei de uma que nós falamos, nós duas conversamos antes, sobre a mulher virtuosa, ela também serve o seu marido. Depois de tudo que ela faz, ela chega alegre em casa e ela tá pronta, arruma os filhos e ela tá pronta para servir o seu marido. Então, hoje, né, as pessoas falam muito sobre o empoderamento feminino e não é sobre empoderar o feminino, é nós nos tornarmos cada vez mais femininas. Esse eu acho que é a cereja da mulher virtuosa. Para que a gente consiga se olhar de forma única, a gente precisa entender qual é o nosso papel. Se colocar no lugar dela, né? Porque hoje as mulheres, hoje não, né? Desde que queimaram-se os sutiãs, as mulheres querem o papel dos homens. Então, elas querem os cargos dos homens, elas querem os salários dos homens, elas querem as qualidades dos homens, elas querem até a força dos homens. Sendo que é tão genuíno, é tão único, é tão singular nós sermos delicadas, nós sermos doces, nós sermos edificantes. E eu falo também, costumo falar com o Ângelo, você é o cabeça, né? Você é o CEO, eu sou a liderança. Então, e eu preciso saber gerir, entender o que o CEO quer, ser submissa, porque o ser submisso também é muito da mulher virtuosa. Nós temos uma missão que acopla a dele. Nós temos uma missão que ela é paralela, que ela é aglutinada. Então, eu preciso entender o que ele pensa e depois eu preciso passar isso para o operacional, que no caso em casa são os filhos, ou na empresa que são os nossos colaboradores. Então, quando nós conseguimos colocar isso para fora e assumimos o papel verdadeiramente de mulher, eu acho que aí sim a gente muda o nosso casamento, a gente muda o nosso trabalho, a gente consegue mudar inclusive uma sociedade. E eu não sei como é que foi pra você, Lô, mas eu lembro que eu nunca fui feminista, mas isso tá tão impregnado na nossa sociedade que é meio natural às vezes. Mas até lá em casa a gente tinha episódios de, tipo, como se fosse uma competição de quem trabalha mais, né, amor? E até eu entender que não, você pode trabalhar mais, não tem problema, sabe? E eu posso ser trabalhadora assim, mas eu não preciso estar, sabe, num nível acima. Pelo contrário, a mulher ela não foi criada para suportar tanta pressão e tanto trabalho. Então ela fica até chata e rabugenta quando ela tá nesse lugar que não é dela. Por isso que Deus é perfeito, Ele faz, né? Cada um com seu papel. E a mulher virtuosa da Bíblia, assim, ela se dedica, ela é trabalhadora, mas tem o seu limite, tem o seu papel, né? Dentro do casamento. E é muito legal o que vocês estão falando, porque hoje a mulher, ela quer sobressair o marido, ela quer ter mais holofotes que o marido, ela quer se mostrar mais forte do que ela não é, quando na verdade o que ela deveria estar pregando era justamente a construção de um verdadeiro lar.
deixar de construir a morada e construir o verdadeiro lar. Morada é onde todo mundo vai, habita, mas está lá para cumprir o papel de uma casa. Mas quando você estabelece como verdadeiro propósito de construir um lar, é aquela mulher que está zelando pelo marido, aquela mulher que está zelando pelos filhos e aquela mulher que está zelando pela edificação de tudo aquilo. Quando a gente fala em qual que seria o papel da mulher? Mulher é o Espírito Santo? É o Espírito Santo que chega e reina e determina e traz a paz? Eu acho que esse é o papel da mulher. Quando a mulher chega, ela tem a capacidade de mudar o ambiente. O homem tem isso também, mas o homem, naquela truculência dele, ele chega, a voz dele falando muito mais alto do que o ambiente espera. E a mulher, na docilidade da voz dela, não reflete fragilidade, reflete sabedoria em conduzir e construir o verdadeiro lar. Exatamente. Bacana isso, né? E falando nisso, eu lembro da Esther, que para mim foi uma mulher incrível na Bíblia, que Esther, ela teve, vocês falando de empoderamento feminino. Onde estaria esse empoderamento feminino? Esther, ela teve a possibilidade de acessar um reinado na Pérsia, onde ela tinha sido criada, era órfã, tinha sido criado pelo primo dela. E esse primo dela ajudou ela com que ela acessasse o rei, participasse de um concurso para ser rainha, de beleza, logo né? depois da rainha Vasti ter perdido o reinado dela. E o que o Vasti perdeu? Por que ela perdeu o reinado dela? Por indolência. Foi indolência. Ela não cumpriu aquilo que o rei esperava dela. O rei gostaria que ela, no papel de mulher, edificasse e atendesse os anseios que ele estava pedindo naquele momento. Mas ela não aceitou isso e abriu oportunidade para que uma mulher lá estivesse, e essa mulher conseguiu proteger os judeus, porque foi ela que colocou a cara dela e a vida dela em risco quando levou para o rei e falou assim: proteja a quem está aqui, que eu sou um deles a quem você está levantando um decreto para que todos morram. E foi nesse momento que ela conseguiu proteger toda a família, a geração dela e a descendência dela. E que mulher hoje em dia que vai estar fazendo isso? Levando realmente não o empoderamento de queimar sutiãs, como a Lorane disse, mas o empoderamento de construir e defender uma geração, defender o seu povo, defender sua casa, defender seus filhos e defender seu marido. Não é não? Total. Exato. A mulher tem o poder das palavras, né, também. Sim. Claro que quando ela sabe usar, porque também... Constrói e destrói. Exato. Por isso a gente precisa... Poder pro mal e pro bem. Por isso a gente precisa de sabedoria, né? A mulher virtuosa, ela é muito sábia. Ela é sábia e tem discernimento. Então, o discernimento é usar as palavras certas no momento adequado. E aí, sim, a sabedoria vai ser bem utilizada. Não adianta nada eu ser muito sábio, mas não saber onde utilizar, em que momento certo utilizar a sabedoria. Mas o que você também falou, uma coisa de Esther que me chamou aqui a atenção, foi que nem Esther, mesmo sendo tão bonita, ela também teve os seus momentos de batalha, teve os seus momentos de dor. Porque para que ela tivesse a coragem de enfrentar o rei, porque as mulheres só poderiam ir ao rei se fossem chamadas. E então ela decide que ela vai ao rei, e aí ele vai ter que decidir, né, se ela merece o cetro de ouro ou não, para que ela morra ou não. E ela se prepara, ela jejua, ela pede oração. Ela é bem estratégica, né? Ela pede oração para todos os povos, os judeus, e ela toma muitos banhos de óleo de unção. Então, quanto a gente está disposto a ir para o campo de batalha, a se preparar antes de ir para o campo de batalha? Né? Quanto de estratégia a gente quer utilizar ou a gente usa no nosso dia a dia para que a gente consiga construir grandes reinados ou para que a gente consiga salvar outras pessoas. E eu acho que isso tem um pouco muito do nosso dia a dia. O quanto nós temos nos preparado, o quanto nós temos pensado em levar essas mensagens para as pessoas para que realmente possa fazer a diferença e almas, né, sejam modificadas, sejam salvas. Total. E vamos lá. Como é vocês trabalharem juntos? Casal. Eu ia fazer essa pergunta agora. Esse tema, porque todo casal fala assim, gente, eu não consigo trabalhar com minha esposa, ou então eu não consigo trabalhar com meu marido. Existe uma dominância, existe alguém mandão, existe alguém querendo sobressair sobre o outro. E como que é o casal querubim trabalhando junto? O mandão é ele. Só pra deixar claro já. O sargento chegou. Brincadeira. Mas, gente, mas o que vocês estão falando é algo muito... É muito sério. É muito sério. Muito sério porque as pessoas estão sofrendo, sabe? Essa ideia do feminismo, esses homens merda, esses homens fracos, sem atitude, sem postura, que não constroem nada na vida, que são um bando de... Homem não, né? São um bando de menino. Eu falo que tem homens de 18
que eles têm responsabilidade sobre a vida, e tem meninos de 40. Então tem um monte de menino de 40 anos de idade que não construíram, nunca vão ter um negócio, nunca vão ter uma família, nunca vão revelar o seu máximo potencial para o mundo. Eles não vão fazer isso. Isso é por quê? Porque a sociedade está sendo impregnada com discursos, com programas mentais, que é a forma como as pessoas enxergam o mundo, que destroem a família. E aí o jeito mais simples de você destruir uma sociedade toda, de destruir um país, é você destruir a família. Porque todas as gerações depois vêm com traumas. Vem com traumas. Se a pessoa teve uma má relação com o pai, com a mãe, ela vai ser traumatizada. Tem empreendedor que não prospera porque você não é bem resolvido com seus pais. E eu sei que parece que é muito louco falar disso, mas é algo espiritual. E não adianta, você pode fazer o que você quiser. Teu negócio não vai performar, não vai prosperar, e se prosperar vai ser pela motivação errada. Esse dinheiro que vai vir até você, ele vai te fazer mal, ele não vai te fazer bem. Então, o que tua alma quer de verdade é paz. E com esse discurso, com essa narrativa, essas almas não têm paz. Me traz uma pessoa que está vivendo desse jeito e está me falando que tem paz. Só ela sabe o que ela pensa quando ela deita a cabeça no travesseiro dela. Ela não tem paz, não tem. Então, o que eu percebo é que nos relacionamentos, são várias pessoas doentes tentando se relacionar. E aí, como eles não entendem que eles precisam ser transformados, ser curados para viver junto, eles acabam levando cada um os seus programas mentais, os seus desafios, as suas crenças, os seus paradigmas, os seus problemas, e aí eles fazem um misto de programação ruim, e aí os casamentos são ruins. Mas não é que o casamento não é ruim. Você não está preparado, você não está buscando preparação para viver uma vida 2 reta, uma vida 2 saudável e feliz. E quando fala de trabalhar junto, pensa o seguinte: se tem duas pessoas que elas têm culturas diferentes, elas têm programações mentais diferentes, e elas passam a viver a maior parte do tempo delas juntas. Nenhum lugar melhor que esse para ser manifestado todos esses programas mentais e acontecerem as tretas. Uma estratégia, não que a gente não tem treta e não quer pregar o casal perfeito aqui, a gente não é perfeito, a gente tem um monte de falha, a gente briga, a gente discute. Não brigar de brigar, né? É discussão, briga não é discussão. Discutindo sobre assuntos e a gente tem ideia diferente e a gente discorda e tá tudo bem. Agora, eu acredito que a gente tem a facilidade de passar pelos problemas. A gente resolve rápido, né? É a clareza, principalmente eu penso o seguinte: a clareza do porquê que eu comecei o relacionamento. Eu não comecei o casamento para brigar. Eu não comecei o casamento para fazer mal para essa joia rara que Deus me deu. Eu não comecei um casamento para fazer ela infeliz. Eu não comecei um casamento para ter frustração, para ter ódio. Não. Eu comecei um casamento para a gente ter uma vida 2, saudável, feliz, construir a nossa família juntos, construir a nossa prosperidade financeira juntos. Então vai ter um momento que vai ser uma birra. Vai ser uma coisa idiota. Aí nesse momento eu paro e falo: mas por que eu comecei? Eu comecei o relacionamento para brigar aonde que nós queremos ir no jantar? Não. Eu comecei para ser feliz. Eu comecei para ser grosseiro com a minha esposa? Eu comecei para ir jantar com ela. Comecei para ser grosseiro com a minha esposa porque eu estou estressado? Não. Eu comecei o relacionamento porque eu quero que essa é a mulher que mais vai ser bem tratada no mundo. E aí isso faz eu desarmar o senso crítico. Então você faz a tua mente ir para outro lugar. Uma das estratégias que eu faço, quando a gente está brigado, tretado, birrinha, eu já vou lá e olho, falo: cara, mas não foi por isso que eu comecei, eu vou lá dar um abraço, mas, amor, me perdoa. Deve assim mesmo. Me perdoa. Eu não tô aqui pra isso, não comecei o nosso relacionamento pra isso. Então, por mais que a gente viva juntos, né, amor? Eu acredito que eu e a Júlia, a gente se conheceu em momentos da vida que a gente já tava bem curado, bem resolvido com várias coisas. A gente já mais velho, então a gente já tinha passado por bastante treinamento. Então eu me considero que eu tava um homem curado de várias coisas. Claro que o relacionamento ele revela um monte de coisa que você nem sabe que você tem. Eu acredito que é o maior treino espiritual, é a vida 2. Mas vocês passaram por uma imersão, né? Se conheceram rapidamente, casaram rapidamente, trabalham rapidamente, estão crescendo rapidamente. Mas eu quero falar sobre isso. Porque eu estava solteiro há 3 anos. Quando eu conheci a Ju. Solteiro, eu nunca tive um casamento. Então, tinha pessoas que conheci, mas não eram coerentes com a vida que eu queria estar. Até, se você tá solteiro, tá num relacionamento, tenha claro qual que é a pessoa que você quer compartilhar a tua vida. Clareza é o elemento da mente. Eu tinha clareza. Eu estava solteiro, mas eu tinha clareza da mulher que eu queria que me acompanhasse. Eu já era um cara que estava fazendo minhas coisas. Eu não me comportava como um piá, eu já estava liderando uma empresa, já tinha colaborador, já tinha responsabilidade. Estudava todo dia, eu já sabia
Eu já sabia para onde a minha vida estava indo e para onde ela vai. Sempre tive clareza dessas coisas. E eu acredito que uma coisa que a gente tem que ter na vida. A gente pode tudo, só não seja incoerente. Se você tem uma visão de vida, você tem que ter ações que são coerentes com aquilo que você quer viver. Então, se tem alguma ação que é incoerente, remova. Pare de fazer. Então, eu lembro que eu estava numa palestra em Balneário Camboriú e eu vi um casal subir no palco com um nenenzinho. E tava aí um sócio. Aí o palestrante pediu: quanto tempo vocês são casados? Não? A gente é amontoado, estamos juntos, moramos juntos. Dele, por que vocês não casam? A gente quebrou um negócio há pouco tempo, estamos sem dinheiro. Quanto que é o casamento no cartório? R$700, não é? Eu pago. O cara, não é isso, né? É medo do compromisso. Aí eu tava lá no fundo, tava lá nas últimas cadeiras. Eu falei, medo do compromisso. Eu tenho essa parada. Porque é do homem. Assinar um papel que você vai casar com uma mulher, pro homem, o homem, a alma dele sabe que aquilo é um compromisso sério. É pra sempre. É pra ser pra sempre. Então, como a cultura vem falando que casamento é ruim, de criança, tem certeza? Já cresce com uma crença, um programa mental que casar é ruim. Então a pessoa passa a vida toda dela achando que não vai casar porque vai dar merda, vai brigar, vai discutir, viu os pais talvez fazendo isso, todo mundo tá à volta. Mas veja, todo mundo não se resolveu. Eu anotei, falei, eu tenho medo do compromisso, por isso nunca apareceu uma mulher pra casar. Escute isso. E aí eles tomaram a decisão, o cara falando, então eu vou casar. Daqui uma pessoa levantou a mão. Falei, opa, vai ficar interessante esse negócio. Eu sou construtor aqui em Balneário e eu vou construir a casa. Aí outro cara levantou, eu tenho uma imobiliária, eu vou dar um terreno. Aí outra pessoa levantou a mão. Cara, e foi acontecendo o rolê, eu dou a festa, eu dou o vestido, assim, todos aqueles empresários começaram a se mover em direção àquilo. E uma sacola começou a passar, pessoas começaram a depositar dinheiro. E eu falei, cara, entregaram o dinheiro. E só veio uma mensagem pra mim. Quando as coisas são de Deus, a provisão aparece. E eu anotei isso, tá no meu bloco de notas. Eu falei, cara, eu me senti naquele momento que a minha alma tinha sido curada do medo do compromisso. E o medo do compromisso nos homens se reflete em várias outras áreas. Porque eles, assim como eles não assumem um compromisso com a mulher, eles não assumem um compromisso no negócio. Eles não assumem um compromisso com o colaborador. Eles não assumem um compromisso com o sócio. É um problema de compromisso. E o problema de compromisso gera falta de prosperidade. No outro dia, eu estava sentado no final de um outro evento, em Florianópolis. A gente se conheceu assim. Sentou uma moça linda do meu lado. Quem? Júlia Ottoni. Júlia após Ottoni Querubim agora, né, meu amor? E aí a gente começou a conversar, né, amor? Mas bem, eu já olhei pra ela e falei, nossa, que mulher bonita, que diferente. Falei pra ela, gostei de você. Falei assim, ela falou pra mim que eu não fui claro. Como assim? Mais claro que isso, impossível. Ela falou, você não foi claro. Falei, eu gostei de você. Ela disfarçou, tava me conhecendo, ela foi sábia, uma mulher sábia. Ela era a mulher de Provérbios 31. Eu tinha certeza disso. E com o tempo passou, a Júlia morando em Vitória, eu morando em... Calma, volta um pouco. E nem era pra acontecer, se você fosse pra parar pra pensar, eu não era de lá, o evento tava no final, eu tinha acabado o evento, tinha passado todo o dia do evento, eu só fui pegar um Uber, e aí a tomada que eu fui carregar meu celular era do lado dele. Olha só, tipo, qual que é a chance disso acontecer? E o que eu tava fazendo na hora, eu tava decidindo se eu ia voltar de carro embora pra cidade ou se eu ia ficar lá no hotel. Então eu tava no momento de decisão ali. Eu tava nem aí. E ela chegou, começou a conversar, né, amor? E bem no fim a gente trocou contato. Não, eu perguntei, o que você faz aqui? Ah, não, eu sou embaixador do evento. Falei, tá sacanagem. Essa menina é embaixadora do evento? Aí fui no Instagram dela posicionada. Eu nem me posicionava na internet nessa época. Eu era o cara low profile, tinha uma empresa. Era mesmo. Né, amor? Não tinha nem seguidor, nada. Eu não fazia essas coisas. Não é? Aí eu falei, mas eu quero me posicionar, gostei do teu serviço, eu quero aprender isso. Aí a gente trocou contato. Fiz uma análise do seu perfil, né? Não sei se eu quero exatamente me posicionar, mas eu tô me posicionando, eu quero chegar, vida. Eu quero me aproximar, que seja com o posicionamento. Pelo menos intencional, ela vai ter certeza que eu sou. Aí passou uns 3 meses, a gente só conversava, ela voltou pra Vitória, eu voltei pra minha cidade, vivendo a vida. Só que aí a gente começou a conversar e nas mentorias a gente acaba trocando ideia. Os nossos valores eram muito parecidos. A Ju era cristã. A gente trocou mentoria, né? A gente trocou mentoria.
era cristã, ela gostava de mentalidade, era empreendedora, quebrou todos os meus programas mentais sobre mulher. Eu achava que não ia ter mulheres mais novas que iam ter compromisso em relação à vida, que empreendiam. A Júlia quebrou com tudo, falou, caraca, treina, estuda, é empreendedora, faz as coisas dela, é independente. Falei, nossa, quebrou meu checklist. Se essa mulher quiser, eu caso com ela. E foi assim, né, amor? A gente falou. Foi. Quando a gente foi pra conversa de relacionamento, eu falei, ó. A gente já foi bem direto sobre casamento, assim. No primeiro, né, amor? Mulheres. Não, se o homem ficar de enrolação pra você, ele não quer. Ou ele tem problema pra ser resolvido. Eu olhei pra essa mulher aqui e falei, ó, se for pra gente ter alguma coisa é séria, se a gente vai namorar, a gente vai noivar, a gente vai casar. Se não for pra fazer o último, a gente não faz o primeiro, porque não tem sentido. E aqui estamos, né, amor? Yes. Na intensidade, não é? E assim como a gente foi intencional no casamento, o casamento mudou demais a nossa vida. Esse último ano que a gente tá casado, fez 1 ano em julho, né, amor? Acelerou a vida demais, né? É inexplicável, porque quando as coisas são de Deus, a provisão aparece. Isso é forte, hein? Ó, você que tá nos ouvindo aí, você que é homem, ou tem dúvida ainda do seu posicionamento de homem, o que a gente precisa? Por que as famílias estão desestruturadas? Por que os filhos estão desviados? Por que a casa está precisando de general, de pessoas que vai lá e resolva? Por quê? Vários homens estão deixando de se posicionar, vários homens estão deixando de ser verdadeiros maridos, vários homens estão deixando de ser verdadeiros pais. E isso não caracteriza você enquanto homem, não, tá? Caracterizando você enquanto aquela pessoa que fica debaixo da cama com medo de enfrentar a realidade que está sendo colocada todo dia na sua vida. Então chegou o momento. Está se levantando homens cada vez mais para mostrar esse papel de que é o pai, quem que vai sustentar a casa, quem vai fazer, quem vai gerar, quem vai prover tudo na sua casa. Então é o momento. E talvez chegou a oportunidade de você começar. Talvez não. Chegou a oportunidade de você refletir sobre os compromissos que você ainda não assumiu, que está na hora de você assumir. É aquela sua união estável que você não converteu em casamento. É aquele seu namoro que você está enrolando. A decisão é o quê? O que a mulher quer? A mulher quer cada vez mais pessoas decididas e intencionais para resolver a vida dela e a sua. Você está congestionando uma família, está congestionando filhos, está congestionando a prosperidade dentro de um lar. Pelo quê? Pela sua indecisão, não é não, querubim? Demais. E a mulher também precisa não se posicionar no sentido do homem, né? O homem tem o seu papel, ele que tem que pedir. Mas às vezes ela fica sendo enrolada porque ela permite. Então ela tem que ir lá e, é aqui. Se você não quiser, adiós. Isso é muito legal, Júlia. Eu acho que seria legal vocês duas falarem mais sobre isso. Porque várias mulheres, elas acabam tolerando a posição de um homem que, na verdade, a posição de alguém que não se posiciona enquanto homem, prejudicando o desenvolvimento dela, o desenvolvimento do futuro dela. E o que vocês têm para falar sobre isso? Porque isso daí eu acho um tema muito legal. Eu penso que existem 3 fases, né? Sim. As pessoas... A gente nasce totalmente dependente. Depois, lá para o torno dos 14 anos, a gente se torna independente, ou pelo menos mentalmente independente. Às vezes a gente depende muito financeiramente dos nossos pais, mas mentalmente viramos completamente independentes e queremos e achamos que conseguimos fazer tudo. E isso vai até mais ou menos os 28 anos, onde a gente realmente passa a entender que somos interdependentes, né? Todos nós precisamos um dos outros. Exato. Esse é o mundo ideal. Né, com faixas bem divididas. Só que o que tem acontecido? As pessoas têm ou ficado nas fases anteriores sem avançar, mesmo avançando na idade. Então, existem muitos homens que ainda estão lá na fase da dependência. Tiveram mães superprotetoras, mães permissivas, tiveram ausência de pais em casa que não trouxe confiança para esses meninos. E eles continuam meninos, como vocês dois falaram. Então, eles continuam dependentes. E quando você encontra uma mulher que às vezes teve uma mãe viril em casa, uma mãe que era muito mais aguerrida do que o pai, o que acontece com essa filha menina? Ela se torna independente ou interdependente muito antes da fase natural. Logo, ela assume um papel que ela se posiciona e ela acaba arrumando um marido que é dependente. E esses dois se unem, esses dois se casam. E aí realmente acontece um casamento que disfuncional. E ele vira um caos. Por quê? Porque são 2 culturas, como vocês mesmos já colocaram antes, muito diferentes, aonde nenhum dos dois consegue identificar qual é o problema. Porque nenhum dos dois tem clareza do que aconteceu na jornada deles. Então, eu acho que o que está faltando é as pessoas quererem olhar para si. As pessoas quererem fazer com que os seus casamentos deem certo. Fazer com que aqueles casamentos tenham uma nova cultura. E isso aconteceu com nós dois. E acredito que também
vocês passaram por isso, ou estão passando ainda. Deixar o que era da casa do Ângelo para trás, a Lorraine deixar o que era da casa da Lorraine para trás, e juntos nós construirmos a casa da Lorraine e do Ângelo, a casa do Ângelo e da Lorraine, com uma nova cultura, aonde nós vamos determinar onde nós queremos, qual é o patamar que nós vamos sair, aonde nós queremos chegar, e aí sim ensinarmos para os nossos filhos que nós somos o que nós vamos construir é um telhado, mas esse telhado vai ser alicerce para eles. Então, a gente nunca querer que os nossos filhos fiquem fazendo as mesmas coisas do que nós, fiquem tendo as mesmas atitudes, porque muitas vezes os pais querem, para que ainda tenham controle sobre os filhos, ainda que inconscientemente. Os pais podam os filhos para que eles permaneçam no controle. Quantas mulheres eu tenho tido contato ultimamente que falam para mim que fim de semana precisam ir almoçar todos os finais de semana com os pais? Tem gente que são casados e não tem ainda algo estabelecido. Pai, mãe, tchau, eu cortei o cordão umbilical. Agora eu me uni a uma outra pessoa e esta é a minha família. Infelizmente, agora vocês são meus parentes. Né? Mas as pessoas estão com dificuldade eu acredito que é desde o dizer não até efetivamente assumir compromissos e tomar a rédea das suas próprias vidas para que tenham autorresponsabilidade e possam dizer, fui eu que fiz, tanto o erro quanto o acerto. Então eu penso que está muito envolvido nesse emaranhado de situações que as pessoas não estão conseguindo separar e desenvolver cada um aquilo que precisa ser feito dentro das suas próprias casas. Mulheres e homens, chegou no momento de vocês olharem para dentro da casa de vocês e começar a seguir esses conselhos aqui para você construir a casa, o lar que você deseja. E Júlia, papo de casal, existem valores que vocês têm, valores que vocês pregam para que esse lar de vocês seja construído. Vocês já estão idealizando, pensando e sonhando em ter filhos, e para nós construir valores, essa escala de valores, mostrar para os nossos filhos, ensinar a eles o que essa escala de valores determina, é fundamental. Qual que é a escala de valores sua? Não do casal, mas sua. Porque isso é importante. Primeira vez que eu falei para a Lu a minha escala de valores, gerou ruído. Porque a minha escala de valores era diferente da escala de valores dela. Mas só que quando a gente começa a entender e respeitar a escala de valor de cada um, é quando a gente consegue ter um diálogo muito mais de intimidade. Porque eu sei o que faz sentido para a Lô, ela sabe o que faz sentido para mim, e a gente constrói um elemento que chama respeito. Para você, qual que é a sua escala de valor? Não sei se é o mesmo tipo de valor que a gente vai estar falando, aí você vai me falando. Mas assim, valor pra mim é aquilo que a gente valoriza, que é importante pra gente como pessoa, indivíduo único, né? Que vai além de valores como, valores cristãos, é mais ou menos nessa linha que você tá perguntando. Isso. É isso? Então, a gente tá descobrindo isso. Eu gosto muito de estudar sobre temperamentos, arquétipos, tudo isso me faz entender melhor sobre cada um. E eu reparei que eu e o Cleiton somos muito opostos, se você for ver, na personalidade. Então, é muito diferente. Aí, os meus valores, por exemplo, só pra você ter uma ideia, é muito importante pra mim a paz. Eu prezo pela paz, eu sou a pessoa da paz e do amor. Eu gosto de trabalhar, não meço esforços, mas é muito importante pra mim ter os meus momentinhos. E você vem um homem que vem de guerrilha, como é que você consegue construir essa paz aí? Exatamente. Então é bem oposto. Mas eu vejo que o que a gente tá trabalhando é entender um pouco de cada um. Eu acho que isso ajuda eu a entender melhor ele. Beleza, ele toma essa atitude não porque ele é uma pessoa inconsequente. Não, porque faz parte da personalidade dele. Porque talvez ele tenha uma reação mais rápida, eu já penso mais antes de falar. E isso é positivo em diferentes situações. Em algumas situações vai ter que ter alguém que decide rápido e pronto, acabou. Em outras a gente já vai ter que ter mais cautela. Então, assim, na verdade a gente é um equilíbrio, né? Se você for parar pra pensar. Um ajuda o outro nesse sentido. Ele me impulsiona, me acelera, e quando precisa dar uma calmadinha, né? A gente dá uma segurada. Então, os valores, enfim, poderia citar vários, mas eu vejo que o que ajuda a gente a se alinhar nesses valores é conversar, é diálogo,
com muita calma, respirar muito fundo antes de falar, porque tem hora que a gente só quer falar, né, na impulsividade. Então tem que parar, tem que refletir, beleza, o que eu tô sentindo, de onde que vem isso? Será que isso tá vindo de mim? Será que isso tá vindo de uma coisa lá de trás? Será que isso é uma questão dele? Então é parar para refletir de onde que tá vindo cada coisa, alinhar os valores de cada um ter consciência, né, amor, do que o outro gosta, para que eu também possa fazer gentilezas para ele. Beleza, se isso é importante para ele, por que eu não faço assim de vez em quando, sabe? Por que eu não me importo com isso também? Isso entra muito em outro assunto, né? Mas que vale pra tudo, na minha opinião, que é a linguagem do amor. Então, você entender. A nossa é a mesma, então, graças a Deus, é fácil, né? Tipo, A nossa é diferente. Qual que é a de vocês? Mas até entender que a nossa era diferente, errou muito. E Porque como que foi pra imagina. vocês? Eu tenho curiosidade de saber. Porque vocês dois têm cara de ter personalidade forte. sim. Como é que mas foi no trabalho isso? Foi errando que nós aprendemos. Não foi, Lô? Mas quando que veio despertar? Porque a linguagem do amor você pode comunicar numa linguagem totalmente diferente, a pessoa não entende se tá dizendo eu te amo. Graças ao meu bom Deus e a Júlia somos, a gente só precisa abraçar e falar eu te amo, né? Mas tá resolvido. A Não minha precisa é dar presente, serviço. não precisa dar viagem, A não minha precisa é limpar a serviço casa. e Ângelo é sinestésico e auditivo também, é muito mais elogio. É por isso que lá em casa eu limpo a casa o tempo inteiro. Não, mas era- serviço, é limpa a casa, lava a Era louça, muito limpa a engraçado, roupa. porque Ângelo ele fala elogios, muitos elogios, porque é a linguagem do amor dele. E eu lembro de um dia ele falar pra mim, quero fazer um desafio com você. Manda aí no grupo das suas amigas, eu quero ver quem faz mais elogios do que eu com esses homens. Do tipo, What? Isso não importa. Pra Não é nada. Daí. E assim a gente foi começando, né, amor, a entender que da onde que vem essa necessidade dele, por que eu vou ter que, inclusive, fazer um desafio no meu grupo. E isso foi despertando de que era importante pra ele. E ao passo que o meu era serviço e eu pedia X coisa, não, te amo, meu amor, um beijo, vai dormir, você é linda. E aí, durante algum tempo, isso foi complexo. Faz um chá pra mim, não, amor, te amo, você é maravilhosa. Vamos dormir. E aí, o que é mais engraçado é que depois que ele superou, que isso acabou, né, entre nós dois, nasceu a Maria Tereza. E a Maria Tereza é puro ato de serviço. Então, Ai, assim, ó, ótimo. ele pena. Não, e aí nasceu o Miguel. Puro ato de elogio e amor. Aham. O Miguel Caramba, Miguel é eles eu, puxam. a Maria Tereza e a Lorraine. Nós começamos a aprender o que é cada um. E isso foi incrível, Muito legal. porque até entender como que era cada um. Porque enquanto é bebê, não entende nada, mas aí quando chega numa idade que eles vão expressando, como é que eu encanto o meu filho para que ele se aproxime e construa intimidade. Isso é incrível, quando você consegue entender você construir intimidade, você entendendo qual que é o ato que o seu filho, a linguagem dele, que para ele faz sentido. E é muito engraçado, porque, por exemplo, a Maria Tereza, se você fizer algo pra ela que ela tá pedindo, você consegue arrancar um eu te amo dela natural. Do contrário, é dificílimo. Só Não é fala, natural pra Não ela. adianta Não falar, é tem que natural. fazer. Exato, é muito. Quando é conosco, parece que não é tão expressivo. Mas quando você olha no seu filho aquilo acontecendo, você fala, esse negócio funciona. E você entendeu que desmotiva a pessoa também, né? Aham. Porque se palavra é importante pro Ângelo, provavelmente se você falar uma coisa pra ele, vai magoar muito mais do que se você, sei lá, não lavar uma louça, sei lá, não fazer uma coisa pra ele, um cafezinho. Então é você entender o que vai motivar e desmotivar a pessoa. Tem isso também. E Querubim, nós estamos chegando já quase no nosso fim. E aí eu quero saber de você, nós falamos da figura de um homem, deixar de ser menino e ser homem. Mas é muito fácil a gente falar, mas no homem que está nos escutando, ele não sabe como é que ele consegue ser homem e ser um provedor da casa. O que você diria, você que trabalha com tanto empresários, empreendedores, como é que um homem ele consegue despertar dentro dele a capacidade de produzir, empreender, gerar riqueza e trazer sustento dentro da sua casa? Eu acredito que, assim como em qualquer área das nossas vidas, todo o nosso resultado é fruto da qualidade dos nossos programas mentais, é a forma como a gente pensa. A forma como a gente pensa determina o nosso futuro e determina os nossos resultados. E ninguém me tira isso da cabeça, por quê? Porque eu vendi cocada na Azul de Chapecó, minha família é extremamente humilde. Jamais aquele Cleiton, lá daquela vizinhança, poderia construir empresas que faturam múltiplos milhões, sentar com um monte de empreendedor, falar o que eles podem fazer se não tivesse o que Romanos diz,
renovação dos pensamentos. Ela fala que a única forma de você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é através da renovação dos seus pensamentos. Então a gente tem que sofrer realmente uma mudança de mentalidade, de programas mentais, uma metanoia, para que a gente possa construir a vida que a gente deseja, inclusive a vida financeira. Então quando a gente olha para os homens todos fracassados financeiramente, e aí tem até um ponto, que como a gente está falando de relacionamento, às vezes fala que as mulheres são interesseiras, e as mulheres não são interesseiras. É um pilar de segurança. A mulher não está procurando o cara que dá flor, ela está procurando o cara que provê segurança. E segurança financeira na sociedade que a gente vive é um dos pilares que sim, chama a atenção de uma mulher de forma inconsciente. Então um homem que ele aprende da segurança financeira, que ele cuida da saúde física dele, ele aprende da segurança física, estrutura física, e ele sabe cuidar da mente, da alma da mulher, que ele dá segurança emocional, ele é o homem perfeito. Só que a maioria dos homens, eles não entendem isso. Eles acham que é futilidade da mulher, que ela não quer um cara grosseiro. É uma futilidade que ela não quer um cara pançudo dentro de casa. Eu vi que você tá no shape aí, né, irmão? Então eu já sei que ela quer um cara provedor. Não tem nada de errado, nada de errado nisso. Assim como o homem procura uma mulher que ele vai olhar e vai cuidar dos meus filhos, é uma mulher atraente, é uma mulher doce, é uma mulher meiga, é a mesma coisa para a mulher. Então quando esse homem ele entende essas coisas, ele começa a mudar os programas mentais, ele tem a oportunidade de fazer com que a família dele fique mais segura, mas mais que isso, ele tem a capacidade de transformar até pessoas que ele ama e hoje ele não tem a capacidade de ajudar. Eu acredito demais que quando você se transforma enquanto pessoa, é uma metáfora. Todo mundo tem uma luz dentro de si, todos. Todos os empreendedores têm uma luz. E quando ele acende aquela luz, ele faz com que outras pessoas que estavam no escuro passem a sair do escuro. É impossível ficar no escuro quando tem luz no lugar. É impossível. Então se você se tornar uma pessoa cheia de luz, renovação dos pensamentos, você vai tirar várias pessoas que estão à sua volta, que você ama, que estão no escuro. Elas não conseguem ver, elas não conseguem achar saídas, elas não têm mais esperança. Você vai ser a esperança materializada. Quando a gente vem aqui e faz um podcast como esse, tá tendo uma festa no céu. Porque nós somos a esperança materializada que sim, é possível construir relacionamentos que funcionam. Não perfeitos, mas que funcionam, que a gente tem desejo de ficar perto da pessoa, que a gente quer construir as coisas com a pessoa. Então a gente está sendo a esperança materializada e a autorização para que outras famílias possam viver o mesmo. Você entende isso? Quando você falou sobre igreja, logo no início, e você falou que aqui, quando um grupo de pessoas se reúne para falar do reino, para mim, igreja é exatamente isso. Eu aglutinar pessoas com o propósito de estar levando a palavra de fé, estar levando um acalento, estar levando uma prosperidade daquilo que ele pode trazer e acalmar o coração dele. É aquele negócio, né? A Bíblia ela pode servir quanto um remédio, que vai curar as pessoas, porque ela fala de ansiedade. A Bíblia vai servir como uma felicidade, porque lá ela fala como é que o homem vai conduzir a vida dele, e vai falar também de provisão do que o homem está enxergando para a vida dele, chegando lá na frente, quando ele fala que os meus olhos refletem aquilo que o meu corpo vê, os meus olhos veem é o que o meu corpo, Mateus 6:22. Então isso é muito legal. E quando você falou sobre a característica do homem ser o homem provedor, e não é só o provedor financeiro, você deixou muito claro que é homem provedor em todos os searas dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro daquele casal. E para mim a melhor analogia que traz é: você homem, você conseguiria ficar usando o sapato de salto da sua esposa por uma semana? Não conseguiria. Você, esposa, conseguiria ficar usando o sapato 45 do seu marido por uma semana? Não conseguiria. Isso é representação dos papéis que estão invertidos dentro de uma casa. O homem está vestindo o sapato da mulher para poder se imiscuir, se esconder da atividade que ele deveria estar fazendo. E a mulher querendo também servir o marido, fazer com que use o sapato do marido para ser a pessoa viril dentro de casa, estragando o relacionamento deles. E quando você falou sobre programação mental, tem uma passagem muito legal que tinha um amigo meu que estava indo na Fórmula Porsche Cup. E lá na Porsche Cup, o que aconteceu? Eles estavam nos preparativos e todos os carros lá na pista rodando. E aí chegou um cara e colocou um Chevette na pista.
E quando ele colocou esse chevette, todo mundo ficou rindo dele. E não, você não pode. Ele falou, não, eu vou colocar meu chevette. Não, você não pode, eu vou colocar meu chevette. Ele colocou o chevette dele na pista, nas preparações que estavam acontecendo antecipadamente. E esse chevette pegou e começou tanto desempenho, as pessoas falavam assim, mas que carro que é esse? É um chevette. Mas o que ele está fazendo lá na Porsche? Não, mas é um chevette. Mas não devia ser só Porsche? Devia ser só Porsche, mas ele é um chevette. E ele chegou em primeiro lugar. Lá nos treinos, no tempo. E aí a programação mental é o seguinte, é um Porsche, mas ele está tendo desempenho de Chevette. É um Chevette, mas está tendo desempenho de Porsche. Aí é cada um começar a perceber o seguinte, nós somos Chevette em nós, mas nós podemos construir capacidade de Porsche. E vai chegar um dia que você vai estar pilotando o seu Porsche, porque você não cabe mais dentro do Chevette. Isso daí para o homem começar a entender dentro do automobilismo o que é a programação mental para ele poder ser o provedor, ser o empreendedor e levar a prosperidade para dentro da sua casa. Concorda ou não? Demais, Ângelo. Eu acredito que para a pessoa entender o que é a programação mental, porque isso vai definir o destino dela. Imagina você tem um iOS, que é um iPhone, e você tenta baixar um aplicativo que é do Android. Não roda. Isso é uma pessoa que tem uma programação mental de fracasso no relacionamento, porque ele viu pai, mãe, família, todo mundo andando errado. Fracasso nos negócios, porque ele viu um monte de gente quebrando, pai vem de falência. Tentando pegar uma estratégia de conversa de casal. Não vai rodar. Porque a estratégia é o aplicativo. Ele precisa trocar o software, o sistema operacional dele, que é o programa mental. Então ele precisa construir um programa mental de sucesso no relacionamento, um programa mental de sucesso nos negócios, um programa mental de saúde perfeita. E quando ele constrói isso, a frase que eu uso, o tempo sempre diz quem está certo. O tempo é a medida que vai revelar a quantidade de pensamentos que você tem. Com o tempo, ele traz à mostra quem verdadeiramente você foi nos últimos anos. Se você for uma pessoa que tem uma programação voltada para resultado, fica tranquilo. Questão de tempo você vai ter resultado. Se você for uma pessoa voltada para o fracasso, fica tranquilo. Você vai ter teus resultados. O mérito também é seu, né? Total demais. E tá, nós falamos aqui o que a pessoa está vivendo, mas o que você fala? Se eu pudesse dar um remédio para essa pessoa mudar essa programação mental, qual seria o primeiro remédio, o primeiro passo que ela poderia dar? 3 coisas. Ambiente. Você não vai construir um relacionamento feliz, uma empresa próspera. Você não vai construir um relacionamento feliz no meio de um monte de gente que é promíscua, de um monte de gente que só fala merda, de um monte de gente que trai esposa, que não é leal. Não vai, você não tem como construir. Você não vai construir uma empresa bem sucedida andando com um monte de colaborador. Não é que eles são ruins, é que eles não têm a habilidade que você precisa para construir um negócio. Você não vai construir um shape indo todo dia na pizzaria. Ambiente, ninguém vence o ambiente. Nós somos produtos dos ambientes que a gente frequenta. Segunda coisa, as pessoas que nos cercam. Todos os lugares têm pessoas. E as pessoas que nos cercam nos dizem muito sobre o nosso resultado. É a velha frase, me diga com quem tu andas, te direis quem és. E a terceira, que é onde que você tem a transformação ali dos programas mentais, são as informações. Toda vez que você anda com uma nova pessoa, ela tem uma programação diferente, ela tem uma informação que você não tem. Se você está indo nos ambientes certos, você tem as pessoas certas e as informações certas. Bom, mudou de vida. Incrível. Sabe o que eu falo? Tem um acrônimo para que as pessoas não esqueçam. E por coincidência, que não existem coincidências, é PAI. Pessoas, ambientes e instruções. Então, para que a gente saiba que o pai, ele ensina tudo. E se a gente precisa ter um renovo de mentalidade, o primeiro que a pessoa precisa renovar é que o preconceito que ela tem sobre a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro milenar, que tem todas as instruções que a gente precisa. E antigamente nós conversávamos muito, eu e Ângelo, que a Bíblia era um manual de comportamento. E aprofundando cada vez mais, eu gosto dos livros mais filosóficos da Bíblia, Gênesis, Eclesiastes e Apocalipse. Eu entendi que não é um livro sobre comportamento, é um manual de caráter. A Bíblia é capaz de forjar o nosso caráter. Então, aqueles que ainda têm dúvidas sobre a Bíblia, pare de resistir, porque ali tem tudo. Hoje nós falamos de Esther,
que foi uma mulher muito estratégica. Nós falamos da mulher virtuosa, que é como as mulheres precisam hoje voltar e olhar os seus papéis dentro das suas casas, dos seus ambientes, enfim, do seu trabalho. Nós falamos de homens, né, que precisam estar aqui e fazer um renovo de mentalidade. Ou seja, para pensar, tudo tem embasamento bíblico. Nós podemos sim utilizar este livro, este manual, para que a gente mude os nossos caráteres, para que a gente mude a nossa mentalidade e para que a gente busque pessoas que também estão com essa mesma intenção. Porque aí sim a gente vai conseguir construir Atos 29. Perfeito. Show. Sim. E vamos encerrar, Júlia? Conta pra nós, você que é mulher do posicionamento feminino, o que você diria pra mulher do posicionamento, pra mulher conquistar esse posicionamento? Na parte mais prática, assim, do posicionamento mesmo? Isso. Perfeito. Ou eu digo pra ela conquistar um posicionamento dela na vida. Entendi. Pra ela se destacar. Isso, construir aquela mulher que ela vai ter admiração do marido, que vai ter admiração dos filhos, que vai ter admiração no empreendedorismo, que vai ter admiração onde ela chega. Como que é essa mulher posicionada? Olha, inclusive, linkando com a Bíblia que a gente estava falando, o último versículo desses versos que juntos falam da mulher virtuosa, falam que a mulher que teme a Deus, ela excede, né, a formosura, a beleza, que a beleza ela é passageira, mas a mulher que teme a Deus, ela será elogiada pelos filhos, pelo marido. Então, temer a Deus vai ser, como consequência, vai trazer todas as outras coisas. Temer a Deus vai estar fazendo você estar ligado com o Espírito Santo. E você estando ligado com o Espírito Santo, você vai ouvir tudo que ele tem a te dizer. Seja sobre ser gentil com as palavras no momento certo, seja sobre ser trabalhadora, investir em qual lugar e qual lugar não investir. Então, todas as características da mulher virtuosa, elas estão ligadas a temer a Deus em primeiro lugar. A gente até brincou que esse versículo ele deveria estar no começo, que ele está lá no final. E ele é a base para tudo. Então, claro, temendo a Deus, ele também vai te mostrar o que você tem que aprender, os lugares que você tem que frequentar, as pessoas com quem você tem que estar. Temer a Deus é a base de tudo para você realmente ter o Espírito Santo te guiando para o sucesso. Que legal. Lô, e o que você diria para a mulher ser dona do seu destino? Que o fim é sempre melhor do que o começo. Vendo o que a Júlia acabou de dizer, que esse versículo que estava lá no final, ele deveria estar no começo. Mas eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa bíblica que acho não, tenho certeza absoluta, que é intencional. O fim é sempre melhor do que o começo. Quando a gente inicia qualquer atividade, ela é difícil. A gente está estimulado a sair da nossa zona de conforto, a gente vai ter momentos de dor, a gente vai ter que se dispor a mudar hábitos, a mudar mentalidades, a mudar comportamentos, atitudes, e isso é complicado. Mas primeiro é difícil. Depois a gente vai treinando, a gente vai melhorando e isso vai se tornando fácil. E hoje eu vejo que para nós, seja na nossa gestão no cartório com os nossos colaboradores, isso já é muito fácil. Nós estamos começando no digital e a gente olha para vocês e vê que para vocês isso já se tornou simples. E para nós ainda não. Então tudo é uma fase, mas a gente precisa saber que o fim vai ser melhor do que o começo, porque é no fim que nós vamos atingir o nosso próximo nível. E aí vem um recomeço. Exatamente. Então que nós tenhamos isso na nossa mente e que hoje está acabando o nosso podcast, mas abre-se a oportunidade de um novo. Com Isso certeza. daí, você vê que legal. Jornada de consciência. Nenhum bebê nasce andando. Nenhum bebê nasce com 18 anos. Ele vai ter que aprender a engatinhar, criar resistência para depois andar, tomar tomba, só depois então correr. Jornada de consciência é isso. Se esse versículo estivesse logo no início, as pessoas passariam por ele de uma maneira rápida, sem entender a complexidade e a profundidade com que ele estava abordando. Então, jornada de consciência é maturar as pessoas para que as pessoas cheguem com a consciência adequada para receber aquela provisão. E você, querubim na área, o que você diria agora para o empreendedor de alta performance? Que recado que você daria para esse empreendedor de alta performance? Você que é o cara da alta performance. Um amigo meu chegou na minha empresa, ele olhou para tudo que a gente havia construído e ele me perguntou: irmão, eu te conheço desde a infância, eu sei onde você morava, eu sei como que era a sua realidade, me explica como você construiu tudo isso, que eu quero fazer igual. Eu falei: tem certeza? Olhei no fundo dos olhos dele e pedi: você tem certeza? Ele falou: claro, vou fazer.
Falei, irmão, eu queria te falar de todas as estratégias de marketing, todas as estratégias comerciais, de tudo que a gente fez, de todos os livros que a gente leu. Mas eu posso te falar só uma coisa. Deus. Você que está nos ouvindo hoje, e talvez eu não sei o momento que você está passando da sua vida, quão bom ou quão ruim possa estar. Mas se você convidar Deus para fazer parte disso, eu te garanto que o teu plano vai ser uma merda perto dos planos que ele tem para você. Você não tem a menor ideia das coisas que vão acontecer com você. Você pode até visualizar, mas é 100 vezes melhor, 1000 vezes melhor que isso. Então convida Deus para participar do teu negócio, que você vai performar como você nunca performou. É isso. Show. Tá Lô, contigo, agora é com minha você. esposa maravilhosa. Agora a gente quer saber de você, De Ângelo. mim. Agora de você, você. Ângelo Vargas. De o mim. que você tem para falar para nós nesse final de podcast? Uma mensagem final. Sem dúvida, é a gente descobrir quem nós somos. Descobrir quando a gente descobre quem nós somos, nós conseguimos entender a nossa capacidade de produzir, de gerar riqueza, de olhar para os nossos filhos, ensinar, treinar os nossos filhos, honrar os nossos pais, cultivar o nosso relacionamento, saber as amizades que você vai construir ou não, saber os ambientes que faz sentido para você ou não, ter a autoconfiança para arriscar e falar, aqui eu estou postando minhas fichas porque eu sei que eu posso, eu dou conta. Então eu acho que quando a pessoa ele consegue compreender que ele governa, ele reina, ele é um reinante, ele vai sim conquistar tudo aquilo que ele deseja. Então cada vez mais você vai ter que construir a sua jornada de consciência para elevar a sua autoestima, ter sua autoconfiança e moldar seu autogoverno. É isso. Chegamos ao fim, então. Minha querida esposa, obrigado por você prazer participar e estar construir essa jornada comigo. Júlia, foi um Ele prazer. já tá aqui, esse linguagem do amor já. Querubim, obrigado por vocês Obrigado estarem pelo aqui. convite. Obrigado por vocês estarem impulsionando várias pessoas a fazerem, construir a jornada, a acreditar nelas mesmas e gerar a valorização nelas, por elas, para que elas acessem aquilo que cada um merece. Certo? Tem alguém que fala mais alguma coisa? Foi um prazer imenso. Amém. Foi um prazer. Obrigado, gente.